Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós, durante estes dias, desde a segunda-feira, estamos escutando o capítulo 18 de Mateus, e já falei aqui outras vezes, mas repito, o Evangelho de Mateus é dividido em 5 grandes sermões, 5 grandes discursos de Jesus que o evangelista reuniu para dar a mensagem de Jesus. O primeiro discurso é o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus proclama as bem-aventuranças, a regra de ouro, entre outras coisas. E o capítulo 18 é o penúltimo sermão de Jesus, o penúltimo discurso de Jesus, que é o discurso ou o sermão da comunidade, ou o discurso eclesiástico. Então, neste capítulo estão reunidos as exigências para uma vida em comunidade. E a primeira coisa que nós precisamos afirmar é que nós precisamos viver em comunidade. Nós, seres humanos, somos seres de relação. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros e nós precisamos estar inseridos na comunidade, na igreja. A igreja é uma comunidade de irmãos, comunidade de fiéis que abraçam a mesma fé, que buscam caminhar para o mesmo lugar, para o mesmo sentido. E essa comunidade que Deus reúne é diferente da comunidade que é a nossa família, porque a nossa família nós às vezes aprendemos a suportar, porque são nossa família, são nossos familiares, mas viver em comunidade, como nós somos chamados a viver dentro da igreja, como nós somos chamados a viver, sempre pode trazer para nós um desafio. Desafio de viver aquilo que são as relações entre nós. Desafio de caminhar para o mesmo lugar, para o mesmo sentido, mas sendo pessoas totalmente diferentes. A vida em comunidade que Deus nos pede não é uma vida de uniformidade. Deus não convida ninguém para ser igual. Nós não somos chamados a sermos iguais uns aos outros. Nós temos as nossas diferenças, temos dons diferentes, temos misérias diferentes, mas nesta diferença nós somos chamados a caminhar. E se nós olhamos para a vida dos discípulos, aqueles que Jesus chamou para constituir uma comunidade, porque em determinado momento, no capítulo 10 de Mateus, Jesus, que tinha muitos discípulos, muitos seguidores, que o seguiam por diversos motivos e razões, quase todos eles por motivos externos, porque Jesus falava bem, Jesus multiplicava pão, Jesus fazia milagres, e as pessoas que buscavam coisas extraordinárias seguiam a Jesus. Mas, em um determinado momento, Jesus chama 12 apóstolos entre os discípulos e constitui com eles uma comunidade. E aí eles passam a conviver juntos, a estarem juntos, a caminhar juntos. Então, o capítulo 18 de Mateus são as exigências da vida em comunidade. E veja, quais são as exigências para uma vida em comunidade? Primeiro, os discípulos estão perguntando quem é o maior no reino dos céus, quem será o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança, coloca no meio e diz: quem for como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Então, a primeira exigência para uma vida em comunidade, para viver entre irmãos, é ser criança. Você sabe, uma criança briga hoje, daqui a pouco está brincando junto. Uma criança não guarda ressentimento, não guarda rancor, ela é simples. Ela briga, daqui a pouco já está brincando. Eu lembro, tem um primo que é da mesma idade que eu, nós brigávamos, daqui a pouco já estávamos lá brincando de novo juntos, como se nada tivesse acontecido. Então, nós somos convidados, em primeiro lugar, a viver esta simplicidade das crianças, esta inocência, esta pureza das crianças.
Se nós não formos crianças, nós não conseguimos viver em comunidade. Depois Jesus fala dos escândalos. Ai daqueles que causarem escândalos. Então, isso quer dizer que na vida em comunidade pode acontecer que hajam escândalos. Pode acontecer que alguém dentro da comunidade não viva a vida que Deus pede. Mas tudo isso faz parte da vida em comunidade. Depois, Jesus fala da parábola da ovelha perdida. Jesus conta a parábola dizendo: um homem deixou 99 ovelhas e foi buscar aquela que estava perdida. Então, para viver em comunidade, nós precisamos também estar dispostos a conceder a misericórdia aos nossos irmãos, a conceder a busca daqueles que se extraviam, aqueles que saem, aqueles que deixam o caminho, aqueles que por diversos motivos somem, desaparecem. Para viver em comunidade, nós precisamos ter essas atitudes de deixar 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu. Na vida em comunidade, nós precisamos entender que cada um é particular, cada um é único, cada ser humano é irrepetível. A pessoa que está aqui na comunidade não pode ser substituída, ainda que outra pessoa possa fazer o mesmo que ela faça, o mesmo serviço, mas aquela pessoa é única. E se nós olhamos para os nossos irmãos com este olhar de únicos, irrepetíveis, nós não usamos as pessoas como se usa hoje os aparelhos, os eletrodomésticos, as coisas que nós temos materiais. Você tem um celular, não serve mais, joga fora, compra outro. Você tem lá a lavadora na sua casa, não serviu mais, joga fora, pega outra. Nós não podemos fazer isso com os seres humanos. Cada ser humano é irrepetível, cada ser humano é único. Depois, Jesus fala da correção fraterna. E Jesus estabelece a hierarquia de como nós devemos corrigir aos nossos irmãos. Jesus diz: se você vê o seu irmão pecar, vá, chame ele a sós, corrige-o. Se ele se converter, você ganhou o seu irmão. Se ele não se converter, chama outras 2 testemunhas, corrige ele com essas 2 testemunhas. Se ele não se converter, chama a igreja. Se mesmo assim ele não se converter, trate-o como um pagão, como um pecador público. Alguém que precisa da misericórdia, alguém que precisa da conversão, do arrependimento para voltar à vida em comunidade. E hoje Jesus conta essa parábola do servo que foi muito perdoado, mas não soube perdoar. Então, perceba que Jesus tem muito claro de que a nossa comunidade, e qualquer que seja ela, pode ser o movimento que você participa, pode ser a pastoral que você participa, pode ser o lugar onde você é igreja. Neste lugar haverá erro, haverá miséria, haverá pecado, haverá necessidade de correção. E isso nos ajuda a tirar essa ideia de que nós precisamos estar nos lugares onde há perfeição, onde todos sejamos perfeitos, onde todos façamos muito bem aquilo que nos é confiado, onde ninguém brigue com ninguém, onde não há diferenças, não há discussões, não há contrariedades. Isso é um grande engano, porque na comunidade não acontece assim. Jesus sabe disso. E é por isso que ele estabelece que para a comunidade estas escolhas são necessárias. Se nós não buscarmos a correção nossa, mas também dos nossos irmãos, nós não somos comunidade. Porque eu não me preocupo se eu vejo que o meu irmão está caminhando para o erro e não corrijo ele e não alerto ele do seu erro, significa que esse irmão para mim não é importante. Significa que ele pode se perder, que ele pode errar, eu continuo com a minha vida, continuo do mesmo jeito e está tudo bem. Veja, Jesus nos está dizendo que é necessário viver este caminho.
E quantas vezes nós não sabemos fazer a hierarquia do jeito correto, porque ou nós omitimos o erro dos nossos irmãos, ou nós silenciamos, ou nós pensamos, bom, esse aí é problema dele, é a vida dele, né? Cada um com a sua vida. Esse pensamento individualista, egoísta, né? De que o que importa é que eu estou caminhando, eu estou bem, se o outro não está bem, problema dele. Esse pensamento individualista, egoísta não vem do Evangelho, porque Jesus diz, se o teu irmão está pecando, vai, chama ele e corrige-o. Ou nós não fazemos isso, ou muitas vezes nós pulamos etapas. Muitas vezes nós queremos já, antes de chamar o irmão pessoalmente, nós queremos já chamar duas pessoas, nós queremos já levar para a igreja, levar para quem é responsável, e não somos capazes de chamar o irmão e dizer, olha irmão, eu percebo que isso que você está fazendo não está bem. Irmão, eu percebo que essa atitude sua, essa palavra sua não condiz com a nossa fé. E a pergunta é, por que nós temos medo disso? Por que nós temos medo de encarar a miséria do outro? Por que nós temos medo de ajudar o irmão a crescer? Por que nós temos medo de fazer isso? É necessário. Nenhum de nós que está aqui é perfeito. Nenhum de nós que está aqui faz tudo bem em todo momento. Então nós precisamos ser corrigidos. E a graça da vida em comunidade é essa. Porém, uma comunidade onde não há correção fraterna, as pessoas não crescem. Então nós precisamos viver a lógica de Jesus, a lógica da correção. Entender que a correção é amor. Você que é pai, você que é mãe, sabe que corrigir é necessário? E talvez, infelizmente, de uns tempos para cá tem se colocado essa ideia também de que os pais não podem corrigir, de que os filhos precisam viver a liberdade. Engano. Nós precisamos de correção, nós precisamos de alguém que nos diga onde nós estamos errando. Então nós precisamos, para viver em comunidade, viver isso. E por fim, Pedro, ao escutar tudo isso, pergunta a Jesus, Senhor, e Pedro sempre era o mais saído, né? O que mais falava o que vinha na língua dele, não pensava direito antes de falar. E Pedro, já querendo se engrandecer diante de Jesus, pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu imagino que, diante desta pergunta, Pedro deveria ter muito problema com os outros discípulos. Porque Pedro era impulsivo, Pedro falava sem pensar, Pedro agia. E eu imagino as dificuldades dos discípulos em conviver uns com os outros. E Pedro pergunta com o número 7. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição, 7 é o número perfeito. Eu imagino que Pedro também estava querendo perguntar a Jesus, achando que Jesus ia dizer, é isso aí Pedro, parabéns, você acertou. 7 vezes nós devemos perdoar. E Jesus, que ultrapassa a lógica humana, diz, digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso quer dizer sempre. Nós devemos perdoar sempre. Quantas vezes eu devo perdoar a pessoa que me machuca? Enquanto ela se arrepender e pedir perdão, sempre. E aí a gente, muitas vezes, começa a colocar limites. Até aqui, já te perdoei 1, já te perdoei 2, na terceira, não tem perdão. Daqui para frente, nem adianta vir que não tem perdão. E Jesus nos convida a perdoar sempre, em todo momento. E ele conta então essa parábola de um homem que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é mais ou menos 300 toneladas de ouro.
Essa era a dívida desse homem. 300, você sabe o que são 300 toneladas de ouro? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Ou seja, este homem nunca seria capaz de pagar essa dívida. Esse homem, mesmo que trabalhasse 24 horas, não seria capaz de pagar a dívida que tinha com o Senhor. E o Senhor o chama para prestar contas, e o servo então se ajoelha diante dele, suplica, implora, pede compaixão, misericórdia, perdoa-me, dá-me um tempo e eu vou te pagar. E o patrão, num ato de misericórdia, num ato de compaixão, deixa aquele homem sair livre da dívida, sem precisar pagar nada. Não sei se você alguma vez já viveu essa experiência de dever alguma coisa a alguém e essa pessoa dizer, não, fique tranquilo, já está pago. Este homem foi perdoado uma dívida que é impagável. E qual deveria então ser a atitude deste homem? Uma atitude de gratidão. Mas ele, ao sair dali, encontra alguém que devia a ele 100 moedas. Míseras 100 moedas. O que são 100 moedas comparados a 300 toneladas de ouro? E este homem não foi capaz de perdoar aquele servo. Não foi capaz de dizer, tudo bem, eu te perdoo, porque eu acabei de ser perdoado de uma dívida impagável. E por esse perdão que eu recebi, eu te perdoo. E os outros ficam tristes ao saber disso e vão dizer ao patrão, e o patrão chama ele de novo e diz, servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter misericórdia para com teu companheiro, como eu fui misericordioso para contigo? E Jesus termina dizendo, assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E aqui nós entramos no ponto do perdão. Como é difícil para nós perdoar. Como é difícil para nós usar esta palavra, me perdoe, sobretudo quando são pessoas próximas a nós. É fácil perdoar alguém que eu não conheço, alguém que é desconhecido, mas difícil é perdoar alguém que é da minha família, alguém que deveria me amar. E o quanto esta falta de perdão no nosso coração nos causa tantas coisas. Está comprovado cientificamente que algumas enfermidades, doenças, são provocadas por falta de perdão. E já aconteceram milagres, onde no momento de oração a pessoa estava em fase terminal, quase morrendo por uma doença, e na oração foi revelado que aquela pessoa precisava perdoar alguém, e a pessoa, depois de perdoar, foi curada. Porque o perdão liberta, enquanto que a mágoa, o ressentimento, o ódio, o rancor ficam se alimentando dentro de nós, ficam remoendo, ficam causando em nós tanto mal. E como nós não seremos capazes então de perdoar quando Deus já nos perdoou tanto? Assim como este homem, a nossa dívida era impagável. Quem aqui seria capaz de morrer na cruz como Jesus morreu? Quem aqui seria capaz de se perdoar se não fosse Ele? E por que nós ainda guardamos ressentimento, mágoas? Por que nós não fazemos um caminho de dizer, eu quero, eu estou disposto? Quantas vezes já escutei pessoas dizendo, Padre, eu não quero perdoar. Padre, eu não vou perdoar. Padre, mesmo que aconteça o que acontecer, eu não perdoo. E essa negação alimenta rancor no coração. E quando nós
chegarmos diante de Deus, Deus não nos perguntará sobre as nossas obras, sobre o que nós fizemos, sobre as orações que deixamos de fazer ou fizemos. Deus nos perguntará: e aí? Onde está aquela pessoa? Por que você não foi capaz de perdoá-la? Por que você não foi capaz de libertar esta pessoa com um simples "eu te perdoo"? Mas claro, o perdão exige uma decisão, porque perdoar não é sentir. Quantas vezes já escutei: padre, eu não perdoo porque não sinto de perdoar. Eu digo, bom, se você for esperar sentir, vai esperar muito tempo, talvez nem chegue. Porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma escolha, é uma decisão. Eu decido perdoar. Mesmo que tudo aquilo que é humano me diga o contrário. Mesmo que humanamente aquela pessoa seja indigna do meu perdão. Mesmo se aquela pessoa tenha me machucado, tenha me ferido, tenha me abandonado, tenha me traído, eu preciso perdoar. Para que eu seja liberto. Para que no meu coração esta mágoa não me cause dano. Não existe nada melhor do que uma pessoa livre porque perdoa. Então nós precisamos pedir esta graça. A graça do perdão. A graça de olhar para a nossa história e perceber quantas coisas ou quantas pessoas eu preciso perdoar. Conheço pessoas que estão há 10, 15, 20 anos sem falar com familiares, por coisas, muitas vezes, me perdoem a palavra, idiotas. Coisas bobas. 20 anos sem se falar por causa disso. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus cada vez mais o reconhecimento do quanto nós fomos amados, o quanto nós fomos perdoados, o quanto nós devemos ser gratos, agradecidos a Deus pelo amor que Ele tem por nós. Eu quero dizer, não espere a pessoa estar no leito de morte, não espere a pessoa morrer para depois pedir perdão, porque pode ser tarde. Escolha perdoar, decida perdoar. Agora, como isso se dará? Aí é um caminho que é preciso fazer. São escolhas diárias, são orações, mas a decisão precisa ser hoje. Hoje eu preciso decidir perdoar aqueles que me fizeram dano. E eu sempre uso essa analogia para dar a entender o que significa perdoar, porque às vezes me perguntam: padre, como eu sei se eu perdoei ou não? Eu digo, o perdão funciona como uma ferida que nós fazemos, um machucado. Quando nós nos cortamos, naquele momento em que você corta, a ferida dói e você passa alguns dias sem mesmo poder tocar, porque é sensível ao toque. Quando você toca, dói. Mas a partir do momento que aquilo vai cicatrizando, depois que se torna uma cicatriz, você ainda sabe que existe aquela cicatriz, você sabe o que foi aquele corte, mas você pode tocar que já não dói mais. Aí é o perdão. Quando você é capaz de olhar para aquela pessoa e não ter ódio, não ter rancor, não te ferir, saiba que você conseguiu perdoar. E quando nós perdoamos, não quer dizer que depois você talvez vai se tornar a melhor amiga daquela pessoa, que você vai reatar os laços. Talvez não. Talvez a convivência nunca mais vai ser a mesma. Mas o perdão precisa ser dado. Então nós queremos nessa noite pedir essa graça, que Deus nos ilumine para encontrar quais são as pessoas que eu ainda preciso perdoar, ou quais são as pessoas que eu preciso pedir perdão, porque nós também ferimos os outros, nós também machucamos os outros. Então vamos
pedir a Deus essa graça.